Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Peperaio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Peperaio Hardware. Eu estou com várias placas de captura da AverMedia para revisão. Hoje nós vamos ver duas soluções para quem pretende gravar gameplays em 1080p 60 fps ou streamar em 1080p 60 fps com a possibilidade de jogar em 4K, mantendo a gravação ou a stream em Full HD 60 fps. Essa aqui é a AverMedia LiveGamer Portable 2 Plus, e essa aqui é a AverMedia LiveGamer Extreme 2. São duas placas recém-lançadas no mercado, cada um com seus diferenciais que nós vamos conhecer nesse review. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Entre os watercoolers mais vendidos do Brasil, Maelstrom 120 e 240T da Deepcool são escolhas inteligentes para gamers e entusiastas, disponíveis em 3 versões iluminadas e com suporte a todas as plataformas. Saiba mais pelo link na descrição. Aproveite e conheça também as lojas parceiras do canal, Terabyte Shop, os melhores hardwares, os melhores PCs gamer para todos os bolsos. Precisou de reparos de seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para watercooler custom e soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions. Então logo de cara, os principais diferenciais de cada uma. A AverMedia Portable 2 Plus é a atualização da Portable 2 original, que oferece agora o 4K Pass-Through, daqui a pouquinho vou falar sobre isso. O principal diferencial dela, como o próprio nome sugere, é a portabilidade. Ela conta com um botão para começar ou parar a gravação e um modo de gravação onde ela fica 100% independente de um PC. Ela grava diretamente no cartão de memória. Com isso você pode levar essa placa para qualquer lugar, para um evento, para a sala, para o quarto e gravar até o limite do cartão de memória que não é fornecido junto com a placa. Isso, claro, sem trazer impacto de desempenho, já que ela tem um hardware para fazer a gravação internamente. Com isso, não perde nada do desempenho da sua partida no console ou da sua partida no PC. Contudo, ela cobra por esses diferenciais. O preço da Portable 2 Plus hoje no nosso parceiro Terabyte Shop é de R$ 1.319 à vista. Já a Extreme 2, que também é a atualização da Extreme original, não conta com um botão de acesso rápido, tampouco grava internamente aqui, então ela é dependente de um PC e dependente dos softwares como Hexcentro, OBS, XSplit, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Ela se diferencia por oferecer uma conectividade mais rápida, o que é interessante visto a sua dependência do PC. Ela tem USB 3.1 geração 1, também conhecido como USB 3.0, mas o principal diferencial é o preço. Atualmente cerca de R$ 400 a menos que a Portable 2 Plus. Na Terabyte Shop, R$ 889 é o preço dela à vista. As duas placas contam com o recurso 4K Pass-Through. Não confundam, essas placas não gravam em 4K 60 ou 4K 30, o limite máximo é 1080p 60 fps. Porém, para aquele público que tem um Xbox One X, um PS4 Pro, um PC de última geração que roda os jogos em 4K, muito provavelmente você não está disposto a sacrificar o uso do 4K para poder jogar em Full HD e gravar em Full HD. Placas mais antigas, para você usar as placas de captura para gravar em Full HD, era necessário que você também jogasse em Full HD, o que tira os benefícios de consoles ou PCs de última geração que permitem resoluções maiores. Até porque, considerando a infraestrutura de rede no Brasil, nem todo mundo está disposto ou tem condições de fazer um stream direto em 4K. Então muitos preferem fazer stream em 720p ou em 1080p 60 fps. Então são duas opções que possibilitam o uso do 4K, mas a transmissão ou gravação em Full HD. Vamos ver aqui então os principais detalhes das placas de captura, começar pela Portable 2 Plus. E ela é uma placa de captura muito bonita e muito bem acabada. Olha só os detalhes principais dela. A parte de baixo emborrachada para manter bem firme na mesa. Aqui existem duas conexões de áudio 3,5mm, 4 polos. Uma para você utilizar um controle, por exemplo, e a outra para você colocar um headset e adicionar a sua voz diretamente na gravação ou na stream. Aqui você controla o volume do seu headset, caso esteja conectado. Nesse lado nós temos os 3 modos de uso dessa placa. Ela está conectada no modo PC, onde a gravação e a stream será feita no PC. Você pode configurar tudo pelo Hexcentro 4, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Um toque nesse botão vai iniciar o Hexcentro lá no PC
E quando ele abre, a luz vai ficar piscando algumas vezes aqui. Se você apertar de novo o botão principal, já começa a gravação do que vai estar entrando pelo HDMI, né? Seja um console, seja um PC. Lembrando que no modo PC você pode usar a AverMedia também em softwares como o OBS ou XSplit. Basta você primeiro instalar o Rec.Central para que os drivers dela sejam instalados e depois selecionar no OBS a opção AverMedia LGP2 Plus Extreme Engine. Então assim você pode, por exemplo, jogar em um console ou em um PC, fazer stream via software. É importante ressaltar que a captura do jogo será feita pela Portable 2, mas a codificação da transmissão precisará ser feita ou via software, CPU, ou pela sua placa de vídeo, de acordo com as configurações do OBS, ou da XSplit, ou do próprio Rec.Central 4. O segundo modo é o modo PC Free. Quando você altera, ele vai ficar piscando um pouco, ele já reconheceu ali para mim, e aqui você precisa necessariamente adicionar um cartão de memória classe 10 formatado em FAT32 ou exFAT. NTFS não funciona, vai por mim, eu testei. Por que a luz ficou vermelha? Quando a luz fica vermelha, está indicando um erro. Qual que é o erro aqui? Eu estou sem o HDMI conectado. Então aqui na parte de trás você vai ter as duas conexões, a saída para o monitor e a entrada da sua placa de vídeo. E agora a gente vai conectar aqui, ó, a entrada do in e a saída para o monitor no out. Vou ligar novamente a alimentação, ela vai piscar no azul. Está terminando de configurar ali. O meu monitor alterou sozinho e agora ela fica azul fixa. Quando está azul fixa, tá tudo certo, sem nenhum problema. Basta você tocar aqui e agora vai começar a gravar. E ela fica piscando em vermelho, indicando que está gravando. Você pressiona mais uma vez, a gravação termina. Isso tanto para o modo PC quanto para o modo PC Free, que é o que eu estou agora. Eu estou gravando aqui no meu cartão SD que fica aqui do lado, ó. SanDisk Ultra 16 GB, classe 10, cuja gravação é compatível com o limite desse dispositivo. E aí ele funciona adequadamente. Quando eu conecto o cartão SD, ele detecta e volta a ficar azul. E por fim, depois que você faz a gravação, você pode passar aqui para o último modo, que é o modo de transferência, onde ele vai montar o cartão de memória no sistema operacional, permitir que você copie os dados que estão ali, sem que você precise ter um leitor de cartão ou usar isso aqui num notebook, por exemplo. Aqui a gente tem a conexão USB 2.0, esse aqui é um limite dele, então vai ficar um pouco lento para você transferir, limitado de acordo com a velocidade do cartão e limitado com a interface USB 2.0. E aqui a conexão de alimentação, né, que é a mesma da USB, você pode usar inclusive um power bank. Power bank de 5 volts, 1 ampere já funciona bem. Essa aqui é a Extreme 2, sem nada muito diferente, é uma placa bem simples para ser usada na mesa também. Tem aqui um LED indicativo, azul está ok, vermelho está com algum problema, alguma coisa desconectada, né? Uma USB irregular, depois eu vou falar sobre isso. Aqui você pode remover esse papel aqui através desse parafuso, essa janela abre. Você pode customizar a sua placa com um papel personalizado, você pode fazer isso através do próprio Rec.Central, tá? Então aqui na parte de trás da placa existe de forma bem discreta, né, as duas HDMIs 2.0, a de entrada e a de saída, a conexão USB 3.1 geração 1, que é o USB 3.0, e ela é reversível. Ela sai reversível aqui e vai para o PC a conexão normal tipo A, tá? A AverMedia avisa que essa placa precisa ser necessariamente ligada em uma USB 3.0 do computador, não funciona em 2.0, é o que eles dizem, e ela recomenda que você não use em um hub USB e preferencialmente use nas conexões traseiras nativas do chipset para mais estabilidade. Caso você não tenha muita experiência com isso, a AverMedia disponibiliza um software que avalia a compatibilidade do seu computador e avisa qual USB é mais indicado para você usar na sua Extreme 2. O software está no site da AverMedia. Vamos dar uma olhada então no software que a AverMedia oferece para ambas as placas, o Rec.Central 4, e ambas as soluções não trazem um CD para você instalar, então você tem que baixar obrigatoriamente no site da AverMedia. Então a interface do software é bem intuitiva, eu consegui mexer aqui sem nenhum problema, tá? Inclusive até estava com a minha live configurada aqui já para fazer no YouTube.
Você tem o modo de gravação, o modo de stream, que você pode selecionar aqui diversas plataformas, como Twitch, Mixer, Facebook, YouTube, certo? Você pode selecionar a qualidade gráfica em perfis pré-definidos, ou você pode criar a sua própria qualidade gráfica, aqui keyframe, o bitrate, a taxa de FPS, o bitrate, né, que é um bitrate geralmente vai ser um pouco baixo de acordo com o seu upload que você tem, certo? O modo de gravação é para quem pretende fazer gameplays, né, aí com o seu console, por exemplo. Você vai usar o console para jogar e você vai gravar aqui com o Rec Center para ficar no PC, embora com a Portable 2 Plus você pode gravar diretamente nela com o botão, mas caso você tenha a Extreme 2, você vai precisar usar algum software para fazer a gravação do gameplay. Aqui você tem um botão para gravar, uso de CPU, memória RAM livre e os FPS que estão sendo feitos nesse momento. Aqui você tem os ajustes do microfone, ajustes do volume geral e uma coisa bem interessante que é o mixer de áudio. Aqui você pode selecionar o áudio que você está ouvindo aqui do sistema, das aplicações, Messenger, páginas, Media Player, e o áudio que o dispositivo vai capturar. Então isso é bem interessante porque você pode regular o volume de cada fonte de áudio, configurar delays, enfim. Eu achei isso aqui bem completo. Aqui está o dispositivo, tem algumas opções que você pode fazer em cada um deles. Você pode selecionar aqui as configurações, linguagem, atalhos para gravação. Eu geralmente deixo os mesmos atalhos normalmente. Você tem aqui a solução para você verificar os updates. Você pode selecionar mais uma vez o seu dispositivo e configurar coisas individuais para ele, como por exemplo, eu estou aqui com a Portable 2 Plus, eu posso configurar o modo PC Free, a qualidade gráfica Optimal, Good ou Normal. E aqui você vê a qualidade gráfica que cada uma delas tem, o bitrate máximo para cada resolução, para cada modo. Depois no final do vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Inclusive você pode desabilitar o HDCP ou habilitar caso você queira fazer isso. Aqui você tem o modo Media Share, onde você pode pegar o seu vídeo, excluir, editar ou fazer aqui o upload diretamente no Facebook ou no YouTube, tudo bem? Então o software é bem simples. Caso você queira, você pode usar o OBS, por exemplo, para fazer a captura. Observe que aqui está mostrando que está sem sinal, porque eu estou sem os cabos HDMI conectados aqui nesse momento. Vamos agora mostrar para vocês os testes de desempenho dessas placas. Eu ressalto para vocês que eu não tenho um console de jogos para fazer os testes, mas as duas placas fazem a captura normalmente dos consoles de jogos, né? A Portable 2 Plus pode gravar diretamente ou passar para um PC, e a Extreme vai ter que sempre ser passado para um PC, tudo bem? Então os testes serão feitos com um PC com R5 2600X e uma GTX 1070 em jogos Witcher 3 e GTA V. Antes que eu me esqueça, na descrição eu vou deixar um link para download das demos dos arquivos de vídeo originais para que vocês possam comparar a qualidade gráfica de cada solução, gravando com o Rec Center, gravando com o OBS, gravando internamente na Portable 2 Plus e gravando com o Shadowplay, que é um software grátis para quem utiliza placa de vídeo da NVIDIA. Então vocês estão vendo os gráficos de performance relativa ao quê? Relativa ao desempenho 100%. O desempenho de você apenas jogando, certo? Quando você joga, você não está trazendo nenhum impacto de desempenho por conta de gravar ou streamar. Então esse é o desempenho máximo 100%. Agora vamos ver qual solução traz impacto de desempenho e o quanto é esse impacto de desempenho. Quando você usa um PC dedicado para gravar ou para streamar e outro para jogar, ou seja, dois PCs, um jogando, passando essa gameplay através das placas de captura para um segundo PC, não há impacto de desempenho. Da mesma forma, quando você está usando um console e você passa através das placas de captura para um PC, na fonte, no console, no PC que você está jogando, não há impacto de desempenho, já que todo o pós-processamento, toda a codificação está sendo passada para outro lugar, no caso o PC secundário ali para fazer a codificação. Então também não há impacto de desempenho, tanto usando o Rec Center, o OBS, enfim, o software que você achar melhor. Então essa é a ideia, o foco principal das placas de captura. Pegar o conteúdo de vídeo e áudio de algum lugar e passar para outro. Você fazer uma cópia desse conteúdo, de forma com que você alivie o peso de uma eventual gravação local na fonte.
Por exemplo, se você pega um console e faz uma gameplay e grava no mesmo console, haverá impacto de desempenho nele. Ou você tem um único PC e grava a gameplay no PC, haverá um impacto de desempenho também, dependendo da solução que você usa. Então, com a Portable 2 Plus no modo PC Free, aquele modo que eu falei para vocês que alivia o peso do PC que você está jogando, do console que você está jogando, como ela faz a gravação interna no micro SD, também não há impacto de desempenho na fonte do gameplay, seja um console ou seja um PC. Agora, para quem tem apenas um PC e pretende gravar ou streamar usando o mesmo PC que você está jogando, essa é a realidade da maioria das pessoas. O software NVIDIA Shadowplay, que é gratuito para quem usa placa da NVIDIA, traz um impacto de desempenho bem baixo. Nesse caso, os FPS foram reduzidos em 3%, e a qualidade de vídeo ainda é muito boa. Agora, usando essas placas de captura também nesse mesmo cenário, onde você tem apenas um único PC para gravar ou streamar, como elas não atuam como codificadoras no OBS, no XSplit, enfim, nesse tipo de softwares, elas apenas capturam o conteúdo e duplicam o sinal na sua tela, haverá o uso de hardware para fazer a gravação ou stream. As placas de captura não vão fazer nada, elas vão apenas duplicar o sinal. Então, vai usar CPU ou vai usar GPU do seu PC. E com isso, há um impacto de desempenho mais significativo, 6% usando o OBS em ambas as placas, usando a codificação X264, né, via CPU e arquivo MP4, e 15% no software da Vermedia, o Rec Central 4, no modo padrão Optimal, usando o NVENC, usando a GTX para poder fazer a codificação. Em outro jogo, GTA V, em Ultra, MSA 4X, que é um jogo que usa mais CPU, nós vemos um impacto de desempenho relativamente próximo, mostrando um certo padrão nesses comparativos. Bom, então a conclusão que nós tiramos desses testes é a seguinte: para quem tem dois PCs, um para jogar, o outro para streamar, as duas placas de captura atuam bem nesse cenário. Elas permitem inclusive que você jogue em 4K, ela passa o conteúdo em 4K para sua tela, mas passa para o PC secundário em Full HD 60 FPS para que seja feita ou a gravação ou a stream. Tanto a Extreme 2 como a Portable 2 Plus permite isso. Ou para quem tem um console de jogos, da mesma forma, as duas placas vão pegar o conteúdo do console, passar para um PC para você fazer stream, no caso. A Portable 2 Plus tem o diferencial de você poder gravar diretamente dentro dela sem a necessidade de ter um PC obrigatoriamente em todos os casos. Então esse é um diferencial para quem pretende, por exemplo, jogar na sala no console e não quer ter um PC ali perto, né? Você pode simplesmente colocar ali, apertar o botão, pronto, começa a gravar. Agora, para quem tem um único PC, excluindo esse caso aqui da Portable 2 Plus, que tem essa possibilidade, usar placas de captura acaba sendo um pouco desnecessário. Por quê? Por exemplo, eu compro a Extreme 2, eu tenho um único PC para gravar e para jogar, para streamar, para fazer tudo. A Extreme 2 não vai ajudar. Ela não atua como codificadora interna, ela apenas duplica sinal. Então no OBS, por exemplo, vai aparecer para você codificar ou com CPU, X264, ou com a sua GPU, no caso ali, NVIDIA, como eu estou usando. Não aparece a Extreme 2 para você fazer. Então nesse cenário, você tem um único PC, a Extreme 2 é uma placa que não ajuda. A Portable 2 Plus já ajuda porque ela permite que você grave o conteúdo diretamente dentro dela, mas ela não permite a stream sem impacto de desempenho, já que ela não se conecta via Wi-Fi diretamente. Nesse cenário que eu estou falando para quem tem um único PC, certo? Bom, então, se você tem um único PC, considerando o impacto de desempenho mostrado nos testes, o Shadowplay é a melhor opção, porque além dele ser gratuito, o impacto de desempenho é menor. Tá? Então, resumindo, tem dois PCs, preciso capturar de um para o outro, as duas placas atendem bem, as duas fazem 4K pass-through, as duas gravam em 1080p 60. A Extreme 2 se diferencia por ser mais barata. Tenho um console e quero passar o conteúdo para um PC, quero gravar o vídeo do console sem trazer impacto de desempenho no console. As duas placas novamente atendem bem, a Portable 2 Plus novamente tem um diferencial para quem quer ficar na sala, quer simplesmente apertar um botão e começar a gravar. Tem um único PC, é a realidade do brasileiro.
a única placa de captura que vai te ajudar para quem tem um único PC e quer gravar gameplays é a Portable 2 Plus, porque ela permite gravar dentro dela. Tudo bem? Bom, esse vídeo ficou muito longo, mas eu sei que vocês sempre ficam comigo até o final, porque eu procuro detalhar o máximo possível, eu procuro tomar muito cuidado com o que eu falo, porque as pessoas compram as coisas baseadas na minha opinião, baseadas no que eu tô falando aqui. Então, eu procuro detalhar bem, por mais que isso vai trazer menos views pro meu vídeo, por conta do vídeo ficar aí gigantesco, 20 minutos, por exemplo. Tudo bem? Agora os pontos negativos. A Extreme 2 ela é uma placa que não é plug and play. Você precisa necessariamente instalar o driver para que ela funcione, certo? Certo. A Portable 2 Plus tem uma documentação muito pobre. Quando você abre a caixa, tem apenas um folheto instruindo você muito pouco sobre o que usar. Eu tive dúvidas sobre como usar ela, tive que acessar o FAQ da Vermedia, que inclusive está todo em inglês lá no site, para poder entender um pouco sobre ela. A Vermedia disse que vai traduzir o site ali, as FAQs, deixar tudo em português em breve, ok? Ambas permitem o 4K Pass-Through, mas não permitem o HDR. Então, para quem tem consoles como Xbox One X e pretende jogar em 4K, ao conectar nessa placa de captura, você vai precisar necessariamente desabilitar o HDR, tanto na Portable quanto no Extreme. Para suportar o HDR no 4K Pass, só nas placas mais caras, que é a Liver Gamer Ultra, tem até o símbolozinho do 4K HDR aqui, e a Liver Gamer 4K. Eu vou trazer o review dessas placas em breve, tá? Então eu achei um ponto negativo ruim, não trazer o suporte a 4K com HDR, tá? Agora, um dos principais pontos negativos de ambas as placas, elas não suportam ultra-wide. É até compreensível porque elas gravam no máximo em 1920 por 1080, você pega um ultra-wide que é 2560 por 1080. Dá para visualizar, dá para usar, mas quando você passar aqui para essa placa, ela vai gravar no máximo em 1920 por 1080 no aspect ratio 16:9. E você vai tentar visualizar o seu jogo em 21:9. O que vai acontecer? Vai ficar com barra preta na gravação. Ou na gravação, ou na visualização do seu monitor. Então dá para usar? Dá, mas não fica tão legal. Vai ficar barra preta em alguma coisa, tá? Agora, uma coisa que eu achei estranha, as placas têm 4K PAS, certo? Mas elas não têm o 2.5K PAS. O Quad HD 2500 por 1440. Então, para quem usa em consoles, por exemplo, que rodam ali em 4K 30, aí você fala assim, agora eu quero jogar em Quad HD 60 para ter um FPS maior. As placas não fazem um pass-through para essa resolução intermediária, que é estranho porque é o mesmo aspect ratio do Full HD, o mesmo aspect ratio do 4K. Se ela suporta Full HD, se ela suporta 4K, por que não suporta a intermediária Quad HD? Não faz sentido. Tá? Agora, o último ponto negativo, que é exclusivo da Portable 2 Plus, ela, como eu falei para vocês, ela substitui um PC completo, porque ela grava internamente também. Ela tem processador, ela tem memória RAM, ela grava no micro SD, mas ela tem um limite de bitrate máximo de 20 megabits por segundo a 1080p 60. Mesmo que você reduza a resolução, ela não deixa você aumentar o bitrate. Então, a qualidade visual fica um pouco inferior em relação a 60 megabits, dá para perceber, não chega a ser horrível, mas você percebe que existe esse limite. Então, para quem pretende usar ela para gravar internamente, tenha em mente que o bitrate máximo é 20 megabits por segundo. E eu tenho aqui uma outra solução, que é uma placa de captura que eu comprei em 2017, se não me engano, para quem não pretende gravar em 1080p, 60 FPS, isso aqui é uma placa que grava 1080p 30 Liver Gamer HD Lite. Paguei uns R$500 nela na época, R$550, né? E ela faz 720p 60. Como ela é uma placa PCI Express, necessariamente ela tem que ser usada dentro de um computador. Ela captura conteúdo de consoles, conteúdos aí do próprio PC, embora para o próprio PC é um pouco inútil, como eu falei para vocês, mas você tem a possibilidade de capturar de um outro PC para passar em um PC e fazer então a gravação ou a stream. Eu quero finalizar esse vídeo dizendo que a Vermedia me informou que existem placas que fazem a codificação H264 em softwares como OBS. Aparece a opção para você escolher a Vermedia para codificar ao invés do CPU, ao invés da NVIDIA ou da AMD, enfim. E a placa, por exemplo, Liver Gamer HD C985,
permite isso, mas ela faz apenas Full HD 30. Então não faz Full HD 60 e na verdade ela é bem cara, ela tá uns R$ 1.700, é bem mais cara que essas placas aqui de captura e sinceramente por R$ 1.700 eu acho que eu compraria uma outra placa de vídeo só para fazer um encode para mim ali na stream. Então eu provavelmente vou fazer um outro vídeo sobre isso, sobre o impacto de desempenho que as placas trazem, quais placas de captura aliviam o peso do CPU e o peso da GPU para você gravar e jogar e streamar tudo no mesmo PC. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, em breve eu trago para vocês o review das placas para 4K, a Ultra e a Live Gamer 4K, beleza? Um abração, até mais!